Em contraste, a dispersão feminina é bastante rara, mas na maioria das vezes ocorre entre espécies monogâmicas ou aquelas com baixos níveis de competição de mate, e um precisa defender seu acesso aos recursos locais. Então, uma vez que esses anfídons retêm a monogamia de seus ancestrais, eles podem, portanto, favorecer a dispersão feminina. Mas a socialidade oferece mais vantagens reprodutivas do que apenas maior acesso aos companheiros. Uma das formas mais comuns de altruísmo é o cuidado dos pais, agindo de uma forma que aumenta a chance do organismo descendentes atuais sobrevivendo e incorrendo em um custo para sua própria sobrevivência e seu potencial para ter filhos futuros. Os fatores que favorecem o cuidado dos pais são encapsulados pela seleção K. A tendência geral é que quanto maior o investimento o esforço reprodutivo representa, maior a pressão será para garantir que o investimento compensa. De modo que espécies com taxas de crescimento lento, ou que requerem grandes quantidades de recursos, para atingir a maturidade, serão os mais beneficiados com os cuidados dos pais. Mas lembre-se que a reprodução é tipicamente um investimento maior para as fêmeas do que para os machos. Assim, as fêmeas geralmente experimentam uma maior pressão seletiva para garantir que os jovens sobrevivam. Por causa disso, a forma mais comum de cuidados parentais é o cuidado parental só para mulheres, visto em quase todas as espécies de mamíferos. Enquanto os cuidados parentais somente para homens é muito mais raro, especialmente em animais com interna fecundação. Mas se a seleção sexual é baixa, e se há quaisquer fatores ecológicos que aumentam o custo de reprodução para o macho também, como se os jovens têm taxas de sobrevivência muito baixas, então o macho pode ser incentivado a incorrer no custo de perder em acasalamento adicional oportunidades para ajudar a fêmea no cuidado com os jovens, resultando em cuidados biparentes. Biparental cuidado muitas vezes vai de mãos dadas com a monogamia, uma vez que investir em um único companheiro significa que o macho pode gastar a energia que ele teria gasto em busca de mais companheiros para cuidar dos jovens em vez disso. Cuidados biparentais é visto na grande maioria das espécies de aves, possivelmente porque suas altamente jovens altricias requerem uma grande quantidade de cuidados de ambos os pais para sobreviver. Embora a monogamia inicialmente evoluíram entre os anfídons solitários como uma resposta a baixas densidades populacionais, também proporcionou a oportunidade para os machos ajudarem no cuidado dos pais, assim o cuidado biparental será um traço ancestral para os anfíridos. Mas as espécies que evoluem a socialidade terá a oportunidade de empregar uma estratégia ainda mais eficaz. Há outras maneiras de um organismo passar seus genes do que simplesmente produzir descendentes. Em uma espécie que se reproduz sexualmente, um indivíduo herda metade de seus genes de cada um de seus pais, e portanto, também compartilhará metade de seus genes com sua prole direta. Estatisticamente, também compartilhará, em média, metade de seus genes com cada um de seus irmãos completos, um quarto com seus meio-irmãos, um oitavo com seus primos de primeiro grau, e assim por diante. Isso significa que quando o indivíduo se reproduz, não está apenas propagando seus próprios genes, mas também aqueles de seus parentes, e assim, agindo para aumentar sua forma física, bem como a sua própria. Este conceito é chamado fitness inclusivo, e fornece uma maneira para o altruísmo ainda resultar em um benefício reprodutivo líquido. As condições sob as quais os comportamentos altruístas serão selecionados são descritos por Hamilton regra, que leva em conta essa proporção de genes compartilhados, ou parentesco, bem como o custo para o iniciador do ato altruísta, e o benefício para o destinatário. A regra de Hamilton prevê que quanto mais intimamente relacionados dois indivíduos são, mais provável eles devem se comportar altruísta em relação um ao outro, uma vez que a maior proporção de suas genes compartilhados que estão ajudando a propagar, e o maior condicionamento físico inclusivo que eles ganham. Por causa disso, a maioria das espécies sociais geralmente tem um grau relativamente alto de parentesidade entre os membros do grupo, o que significa que todos ganham aptidão inclusiva da reprodução um do outro. Para maximizar esse benefício, algumas espécies sociais, especialmente as monogâmicas, têm exposição de reprodução cooperativa, em que os jovens recebem cuidados não só de seus pais, mas de outros membros de seu grupo social também, geralmente chamados de ajudantes neste contexto. Se os clãs desses anfídons têm um grau adequado de alta relação, então eles podem procurar aumentar sua aptidão inclusiva, compartilhando os deveres de cuidados parentais entre todo o clã. Todos os jovens dos clãs serão mantidos juntos em um ninho comum, e os adultos vão revezar-se guardando-os enquanto os outros estão fora de caça, dando esses anfírides, que vamos chamar xenopsis, uma taxa muito alta de sobrevivência juvenil. Mas se os fatores ecológicos certos estão no lugar, alguns clades podem evoluir para tomar reprodução cooperativa um passo além disso. Um dos osteópodes mais dependentes dos cuidados dos pais são os trípanos, como seus jovens altamente altricial ou larvas. São completamente incapazes de se defender por si mesmos até eles desenvolvem ossos e olhos funcionais.
Nas espécies semioparas, a fêmea pode se dar ao luxo de gastar toda a sua energia em cuidar de seus filhotes, uma vez que ela inevitavelmente morre uma vez que eles são desenvolvidos o suficiente para deixar sua proteção. Mas algumas espécies que não podem pagar um investimento tão extremo dos pais podem, em vez disso, confiar em outra forma de reprodução cooperativa. Mais uma vez, quanto maior a relação entre os indivíduos, maior o fitness inclusivo um organismo vai ganhar ao ajudar um descendentes de parentes. E assim o mais forte o impulso haverá para a reprodução cooperativa. Sendo assim, um dos tipos mais comuns de criação cooperativa é o pouco chamado de ajudantes no ninho, em que o cuidado é prestado ao indivíduo por seus irmãos mais velhos, que permanecem com seus pais em vez de se dispersar para começar suas próprias ninhadas. Se isso acontecer nos tripanos, enquanto os machos podem permanecer semioparas, as fêmeas podem evoluir mais tempo de vida para deixá-los produzir muitas garras de prole sobre várias estações de reprodução. Semioparite operando assimetricamente entre os sexos como este é bastante comum em espécies semioparas na Terra. E fornecerá a esses tripanocheiris a oportunidade para cada embreagem que a fêmea produz para ajudar a cuidar da que a segue. Lembre-se, porém, que a relação é de apenas 50% entre irmãos completos. Por isso, se uma única fêmea tem múltiplas garras de jovem com machos diferentes, então a relação média entre todos os seus filhos diminui, juntamente com o fitness inclusivo que ganham ajudando uns aos outros. De modo que os ajudantes no ninho vai ser mais fortemente selecionado para quando a relação entre irmãos é maximizada, em outras palavras, que todos eles têm o mesmo pai, o que significa que a monogamia é um pré-requisito essencial para a maioria das formas de reprodução cooperativa. No entanto, existem maneiras de garantir a máxima relação sem formar um vínculo de par exclusivo. Em alguns animais, a fêmea tem a capacidade de armazenar o gametas masculino dentro de seu corpo por um longo período depois que ele inseminá-la, e para escolher quando usá-los para fertilizar seus óvulos, e se a fêmea é inseminada por múltiplos machos, ela pode até escolher qual gametas masculinos ela usa. Desta forma, a fêmea pode produzir múltiplas garras de prole ao longo de sua vida a partir de apenas um único acasalamento, e pode garantir que todos os seus filhos têm o mesmo pai para fazer a relação entre eles o mais alto possível, garantindo que eles obtenham o máximo benefício da criação cooperativa. Os ajudantes também podem forragejar para comer, cavar e manter a toca, e se envolver em comportamento sentinela para observar predadores. Para sinalizar uns aos outros, esses animais podem evoluir mais uma vez um meio de produzir vocalizações. Todos os euricheiridos têm câmaras de perfume complexas dentro de seus espirros, herdado de seus ancestrais de escavação, que nestas criaturas pode desenvolver especializado dobras vocais vibrantes para produzir uma variedade de chirps agudos. Para atender essas chamadas, eles podem evoluir câmaras de audição timpânicas ampliadas do espaço oco deixado para trás como seus pedipalpes encolherem antenas, com pequenos ossos na base de os pedipalpes ajudando a conduzir vibrações como os ossos do ouvido médio dos mamíferos. Animais fossorial tendem à falta de pinnae e outras estruturas externas que poderiam de outra forma tornar difícil espremer através de tocas apertadas, de modo que esses órgãos auditivos e os pedipalpes que estão ligados permanecerão relativamente indistintos. E desde que os pedipalpes perderam totalmente seu papel no manuseio de alimentos, suas mandíbulas podem evoluir para uma estrutura multiuso como bico igualmente equipado para lidar tanto carne e material vegetal, para o qual vamos dar-lhes o nome ranfodontos. Na maioria dos casos, a prole desses ranfodontes permanecerá com a mãe, e manterá seu papel como ajudantes para pelo menos uma temporada de reprodução completa, eventualmente dispersando-se para começar suas próprias ninhadas. Mas se ajudar a mãe a reproduzir retorna um grau especialmente alto de aptidão inclusiva, então eles podem ser selecionados para abrir mão de sua própria reprodução inteiramente. A supressão reprodutiva ocorre quando os indivíduos são inibidos ou impedidos de se reproduzir, muitas vezes devido a uma pressão do indivíduo dominante do grupo social que monopoliza a reprodução. Em peixe-palhaço, membros subordinados do grupo nem sequer desenvolvem reprodução funcional sistema, até que a fêmea dominante morre, e em suricatos, os ataques femininos dominantes e despejos quaisquer outras fêmeas no grupo que tentam acasalar. Como ele dificulta ou mesmo elimina qualquer chance de um indivíduo alcançando qualquer aptidão direta. Supressão reprodutiva só é viável se o indivíduo está para ganhar maior aptidão inclusiva de ajudar seus parentes a se reproduzir do que seria de produzir sua própria prole.
bem como altos níveis de parentesidade entre membros do grupo, e filhos altamente autricial que são susceptivelmente morrer sem muitos ajudantes cuidando-los. Um fator importante que contribui para isso é um alto custo de dispersão. Muitos animais que exibem supressão reprodutiva vivem em ambientes onde patches de recursos são separados por trechos de paisagem estéril ou inabitável, tornando menos prático para a prole para se dispersar do ninho, para começar ninhadas próprias, para os ranfodontos que vivem no matas áridas e desertos perto do centro do continente ocidental. Os adolescentes recém-amadurecidos só podem raramente enfrentar o terreno perigoso e predadores miríades para tentar encontrar companheiros, mais frequentemente permanecendo dentro da segurança da toca de sua mãe para ajudá-la a criar mais filhos. Além disso, ficar dentro de seu ninho também vem com a possibilidade de herdar o ninho, juntamente com o status reprodutivo privilegiado, uma vez que os indivíduos reprodutores morrem, sem ter que se dar ao trabalho de estabelecer seu próprio ninho em outro lugar. Qual ajudante acaba se tornando a nova fêmea de reprodução, será determinada por outra forma de hierarquia de dominância com base na idade e tamanho. Com Protandre mais uma vez fornecendo uma maneira para os machos alcançarem o domínio. E se as circunstâncias ecológicas certas estão em jogo, algumas espécies Ranfodon podem se especializar para levar esse estilo de vida bizarro a um extremo ainda maior. O ápice final da supressão reprodutiva é a eusocialidade. Uma forma de socialidade e organização em que a reprodução é monopolizada por um pequeno número de indivíduos reprodutores que são auxiliados por múltiplas gerações adultas sobrepostas de seus filhos, que passam suas vidas inteiras a cuidar dos criadores, sem nunca produzir qualquer descendente de sua autoria. Em faculdades eusáceas animais como ratos toupeiras nus, se a fêmea reprodução morre, o ajudante mais dominante leva a lugar, e herda seus privilégios reprodutivos. Mas em animais obrigatoriamente eusocial como formigas, abelhas e cupins, ajudantes permanecem estéreis por toda a sua vida, e se a reprodução fêmea morre, ou fica sem esperma armazenado, então toda a colônia finalmente morre também. O papel e o status reprodutivo de um indivíduo dentro de uma colônia eusocial é referido como seu casta. A distinção de casta mais básica sendo entre ajudantes ou trabalhadores e criadores, as fêmeas das quais são geralmente chamadas de rainhas, e os machos ou reis, ou drones. Mais uma vez, todo este sistema depende dos trabalhadores alcançarem maior aptidão inclusiva de ajudar sua mãe a produzir mais filhos do que tentar sua própria reprodução. Notavelmente a eusocialidade evoluiu nos himenotopânicos, formigas, abelhas e vespas, pelo menos 8 vezes, que pode ser, pelo menos parcialmente, um resultado de sua plodiploide. Uma determinação sexual única sistema em que os machos herdam apenas uma cópia de cada cromossomo diretamente da mãe, enquanto as fêmeas herdam dois, um da mãe e um do pai, o que resulta em um padrão bizarro de relação assimétrica, em que as fêmeas são mais intimamente relacionados com suas irmãs do que eles são, para sua própria prole. Contudo, tanto nos menopteranos quanto em animais eusociais com sistemas de determinação sexual mais típicos, a maximização da relação entre a prole ainda é em grande parte realizada através da monogamia, embora muitas espécies eusociais reverter para outros sistemas de acasalamento, uma vez que a eusocialidade foi estabelecido. Em cupins, o macho e fêmea reprodutivo, o rei e rainha da colônia, permanecer juntos e acasalar continuamente para produzir um suprimento constante de trabalhadores. Enquanto em formigas, os machos semioparas morrem imediatamente após inseminar a fêmea, que é capaz de armazenar o esperma do macho por até 30 anos para continuar produzindo novas gerações de descendentes. Como consequência de tão raramente dispersão, quase todas as espécies eusociais vivem em enorme comunal ninhos que geralmente estão concentrados em torno de áreas ricas em recursos de habitats estéreis de outra forma. Os escavadores ranfodontos podem construir tais ninhos cavando enormes varens subterrâneos e túneis complexos, alimentando-se de raízes de árvores, lâmpadas de tilofite criptófito, malacoformes, e qualquer outro alimentos que eles podem desenterrar. Uma vez que eles vivem quase inteiramente nestes ninhos subterrâneos sem luz, os olhos enormes característicos dos listroxeridos são agora quase vestigial, e assim podem colher em poços mal funcionais, como geralmente acontece em muitos animais fossorial. Seu sentido primário pode vir dos mecanorreceptores em seus pedipalpes, que podem alongar em estruturas semelhantes a bigodes para ajudá-los a sentir seu caminho, através de suas passagens subterrâneas. Além de adaptações como essas, muitas espécies eusociais apresentam diferenças fisiológicas entre castas para ajudá-lo a se especializar para o papel que desempenham na colônia. Isso geralmente é realizado através da plasticidade fenotípica, a capacidade de sofrer alterações fisiológicas ou comportamentais em resposta a estímulos ambientais. Por exemplo, em seu estágio larval, Salamandras Hokkaido adotará uma morfina de ataque, de cabeça larga, se houver uma abundância local de presas, ou uma morfina de defesa de cauda grande, se houver muitos predadores ao redor.
Ao contrário da evolução, que ocorre ao longo de muitas gerações como resultado de mudanças nas frequências genéticas, a plasticidade fenotípica ocorre dentro de organismos individuais e não envolve uma mudança nos genes, mas apenas quais dos genes do organismo são ativados ou desativados. Fenotípica. A plasticidade fornece um caminho para que as diferentes castas das colônias eusocial se diferenciem fisicamente. Na maioria das espécies eusociais, os criadores crescem em tamanhos maiores do que os trabalhadores e têm vida útil muito maior.